Se o seu objetivo é investir com foco no longo prazo para multiplicar o seu patrimônio e construir uma renda passiva sólida, só que você está na dúvida entre o CDB IPCA ou o Tesouro IPCA, nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a melhor opção para a sua situação. Eu me chamo Ricardo Hoffman, sou investidor profissional CFP e por aqui eu te ensino a investir com inteligência e sem correr riscos desnecessários. Antes de decidir qual que é a melhor opção para o seu patrimônio, você precisa entender o seguinte: todo investimento de renda fixa que possui parte da sua rentabilidade atrelada ao IPCA é um investimento híbrido, ou seja, a taxa de juros, tanto do CDB IPCA quanto do Tesouro IPCA, é formado por dois componentes. Você tem uma parte variável, que é justamente a inflação, o IPCA, e uma parte fixa. Se você abrir o site do Tesouro Direto agora, você vai encontrar algumas opções disponíveis de Tesouro IPCA. Dentre elas, nós temos, por exemplo, o Tesouro IPCA 2029. Você vê aqui que a rentabilidade desse investimento é do IPCA, que é o índice oficial da inflação do nosso país, mais uma taxa pré-fixada aproximada de 5,5%. Então, é assim que um título atrelado ao IPCA funciona. Você tem um retorno pré-fixado, mais o comportamento do IPCA no mesmo período. Esse tipo de investimento ele é adequado para prazos e objetivos mais longos. Se você está investindo, por exemplo, para sua aposentadoria ou para sua carteira de liberdade financeira, um título atrelado ao IPCA é uma excelente opção, porque você se protege da inflação. Você garante um retorno real para o seu dinheiro, porque você tem a garantia de que a inflação será coberta. Nesse Tesouro IPCA 2029, por exemplo, você vai receber a inflação até 2029 mais 5,5% ao ano. Se você fosse utilizar um título inteiramente pré-fixado ou inteiramente pós-fixado, atrelado ao CDI, por exemplo, você não teria a mesma segurança em prazos mais longos que o seu dinheiro de fato estaria protegido contra a inflação. Então, para prazo mais longo e objetivos como aposentadoria, esses títulos híbridos como o CDB IPCA e o Tesouro IPCA são perfeitos. E é aí que surge a grande pergunta do vídeo: qual dos dois é melhor? Qual rende mais? Qual é mais seguro? Se você está investindo o seu dinheiro com foco no longo prazo, é normal que surjam esses questionamentos, essas dúvidas. Qualquer pessoa prudente procura saber onde está colocando o seu dinheiro. Então vamos lá, e vou te responder todas as suas perguntas. A forma de remuneração, como a gente já viu, é a mesma. Tanto o CDB quanto o Tesouro vão te remunerar uma taxa fixa mais a variação da inflação, que é medida através do índice IPCA. Qual que é a diferença principal? O órgão emissor do título. O investimento de renda fixa é sempre um empréstimo de dinheiro. Quando você faz um investimento de renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para uma instituição e essa instituição, por sua vez, está prometendo te devolver esse dinheiro no futuro, acrescido de uma taxa de juros. No CDB IPCA, você está emprestando o seu dinheiro para um banco. E no Tesouro IPCA, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Essa é a diferença primordial. Em termos de risco, na teoria, você tem uma segurança um pouco maior no Tesouro IPCA, porque o governo é uma instituição que está acima dos bancos. O governo tem, por exemplo, o poder de imprimir dinheiro para te pagar, que os bancos não têm. Mas existem dois pontos que precisam ser levados em consideração. Muitos bancos brasileiros são extremamente sólidos, como é o caso de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. E você também tem a proteção do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Essa é uma instituição privada formada pelos próprios bancos e instituições financeiras do país que garante para você a devolução de até R$250 mil de alguns investimentos. O CDB IPCA é um desses investimentos garantidos pelo FGC. Então esses R$250 mil, eles são válidos por CPF em cada banco. Se você tiver R$250 mil em um CDB do Bradesco e R$250 mil em um CDB do Itaú, na teoria, o FGC te devolve os R$500 mil em caso de falência e calote desses bancos. A existência do FGC, na minha análise, torna os riscos dos investimentos equivalentes.
tanto emprestar o seu dinheiro para um banco, através do CDB IPCA, quanto emprestar o seu dinheiro para o governo, através do Tesouro IPCA. São operações bem seguras. Então, em termos de risco, no fim do dia, acaba sendo praticamente a mesma coisa. O que vai ser o ponto de diferenciação é a rentabilidade. Na maioria das vezes, os bancos vão oferecer um rendimento um pouco melhor do que o governo. O CDB IPCA, ele tende a ser um pouco mais rentável do que o Tesouro IPCA. Eu vou te mostrar na prática. O Tesouro IPCA, com a maior taxa de juros que nós temos disponível atualmente, é o Tesouro IPCA 2045. Hoje, ele está pagando o IPCA mais 5,7%, conforme está nessa imagem aqui do lado. Já na XP, que é uma corretora, você encontra CDB IPCA pagando o IPCA mais 7,35%. Está aqui no print, inclusive. Então, essa é uma realidade bem comum. O CDB IPCA, ele costuma pagar um pouco mais do que o Tesouro IPCA. Até por uma competição natural do mercado mesmo. Os bancos competem entre si para captar os investidores através dos CDBs e outros ativos. Então, o banco que oferecer as melhores taxas de juros tende a conseguir mais clientes. Simples assim. Mas é óbvio que rentabilidade não é tudo. Nessa análise inicial, em que a gente considera apenas o risco e o retorno, o CDB IPCA ele parece levar a melhor, porque o risco é bem parecido e ele rende um pouco mais. Mas existem outros pontos de vantagens e desvantagens que precisam ser levados em consideração. O Tesouro IPCA tem 3 vantagens muito interessantes. A primeira é que você consegue selecionar vencimentos mais longos. Nós temos o Tesouro IPCA no mercado com vencimento em 2045. Já no CDB IPCA, os vencimentos normalmente são mais curtos e você precisa ficar renovando e reinvestindo seu dinheiro manualmente, o que também pode ser uma vantagem para o CDB se você usar essa renovação de forma estratégica. A gente já vai comentar sobre isso. A segunda vantagem do Tesouro IPCA é que você consegue programar aportes mensais através do sistema do Tesouro Direto. Você usa o próprio sistema para automatizar os seus aportes e não ter que se preocupar com absolutamente nada. O próprio canal do Tesouro Direto, ele vai investir automaticamente para você todo mês o valor que você estipular. Pode ser R$200, 500, 1.000, 2.000 reais. Quanto você quiser investir. E antes de eu entrar na terceira vantagem, eu quero te fazer um pedido. Eu estou voltando a gravar vídeos aqui para o YouTube agora e eu preciso do seu apoio. Se você está gostando do conteúdo até agora, deixa sua curtida aqui embaixo e já se inscreve no canal, porque toda semana vai sair vídeo novo. Agora sim, vamos partir para a terceira vantagem. A terceira vantagem, caso você saiba utilizar de forma estratégica, é a marcação a mercado. Os títulos do Tesouro IPCA, eles sofrem de marcação a mercado. Isso significa que os preços dos títulos, eles são atualizados de acordo com as condições do mercado. Então, a depender do contexto, se o preço do título subir muito, você pode vender de forma antecipada, antes da data de vencimento e, consequentemente, acabar lucrando mais do que o título te pagaria até o vencimento. Essa é uma estratégia um pouco mais avançada de investimentos em renda fixa, mas que pode ser executada usando o Tesouro IPCA. Você precisa fazer? Não. Se você quiser tranquilidade, é só você investir e segurar o título até a data de vencimento, que você vai receber exatamente a taxa de rentabilidade contratada. A marcação a mercado é uma estratégia avançada para quem quer acelerar a sua multiplicação de patrimônio. Eu posso, inclusive, gravar um vídeo completo explicando como que a marcação a mercado funciona e como você pode lucrar com ela. Se for de seu interesse, comenta aqui abaixo marcação a mercado, que eu vou saber. Essas são as 3 vantagens do Tesouro IPCA. Vencimentos mais longos, programação de aportes e marcação a mercado. Agora, antes de eu entrar no meu veredito de qual é o melhor para cada situação, eu quero voltar aqui no assunto dos vencimentos mais longos do Tesouro IPCA, porque eu comentei que o vencimento mais curto do CDB IPCA também poderia ser visto como uma vantagem caso você saiba do que você está fazendo. No CDB IPCA, você dificilmente vai conseguir um prazo tão longo quanto o Tesouro IPCA 2055, 2045. Mas você consegue ajustar os seus prazos de vencimento para os anos de eleições presidenciais. E isso também pode ser muito interessante. Você vai ter o trabalho de fazer a renovação do seu título, que não existiria no Tesouro IPCA, mas nessa renovação
pode ser que você consiga aumentar a sua rentabilidade. Preste atenção. Em anos de eleições presidenciais, é comum que o risco dos títulos aumente. E com isso, os bancos ajustam a rentabilidade para cima. Então, se você tem um CDB IPCA que vence agora em 2026 e ele te paga, por exemplo, IPCA mais 5%, pode ser que você consiga renovar em 2026 por IPCA mais 7% ou mais do que isso. Isso pode acontecer com facilidade. Então, apesar de ter esse trabalho de ficar renovando os CDBs quando eles vencem, você pode usar de forma estratégica justamente para aumentar os seus retornos e aumentar a sua multiplicação de patrimônio de forma mais acelerada. Os dois investimentos, eles possuem vantagens e, como eu falei no começo do vídeo, não existe um necessariamente melhor do que o outro. O que existem são adequações a diferentes contextos. Eu vou te dar o meu veredito agora para você saber o que fazer com o seu dinheiro. A minha recomendação é o seguinte: se você quer tranquilidade e simplesmente levar o seu investimento até a data de vencimento, priorize o CDB IPCA, porque ele rende um pouquinho mais do que o Tesouro IPCA. Se você utilizar a estratégia dos vencimentos em anos de eleição, então de fato que você vai potencializar ainda mais esses rendimentos. Agora, se você quer ter a chance de executar uma estratégia mais avançada de marcação a mercado, que pode sim aumentar muito os seus retornos se executada da forma correta, priorize então o Tesouro IPCA. Você vai ter uma rentabilidade também muito boa e esporadicamente pode surgir uma oportunidade de lucrar com a marcação a mercado e com isso acelerar a sua multiplicação de patrimônio para que você possa alcançar sua liberdade financeira mais rápido. Nada te impede também de diversificar entre as duas opções para aproveitar o melhor dos dois mundos. Perfeito? Se esse vídeo sanou as suas dúvidas, aproveita para se inscrever aqui embaixo clicando no botão vermelho, porque eu estou voltando para o YouTube e eu quero te ajudar a investir com mais inteligência e multiplicar o seu patrimônio da forma correta. Eu sou Ricardo Hoffman, investidor profissional CFP, e eu te espero no próximo vídeo.